Olá, eu sou Maria Fortuna e esse é o Conversa Vai, Conversa Vem, videocast do Jornal o Globo. Aqui no estúdio da redação, a gente sempre recebe um convidado para trocar ideia, fazer revelações e abrir o coração. Débora Bloch, Thaís Araújo, Milton Cunha, Adriana Calcanhoto, Camila Pitanga e muitos outros já estiveram aqui em episódios que você pode assistir no YouTube do Globo. Hoje eu não tenho nem roupa para receber a mulher que está aqui comigo, Marina Silva, Tudo bem, Maria? ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, historiadora, professora, psicopedagoga, ambientalista, ativista, pós-graduada em teoria psicanalítica. A pessoa mais jovem a ocupar o cargo de senadora no Brasil aos 35 anos de idade. Eu te agradeço demais, Marina, pela senhora ter me encaixado na sua agenda, encontrado um tempinho para trocar aqui comigo. Eu é que agradeço, Maria. Muito obrigada por essa oportunidade da gente conversar em um momento bastante significativo da história do nosso país e do mundo. Sim. Ministra, como a senhora falou, né, para além de tantos assuntos fundamentais dos quais a senhora trata, e alguns dobramentos a gente vai debater aqui, mas o que me fez te convidar para essa entrevista é saber mais da Marina pessoa, da Marina mulher, por trás do cargo, como é a sua vida, do que a senhora gosta, como é a sua relação com a cultura brasileira. E aí, vamos começar do começo. A senhora é neta de parteira, que inclusive fez o seu parto, né? Filha de seringueiro que fazia as contas dos companheiros para evitar que fossem enganados pelos patrões, filha de mãe que costurava para todos, sobrinha de um xamã que cuidava de todo mundo. Podemos dizer, Marina, que o seu senso social, o seu senso de comunidade veio daí? Com certeza. Eu sempre digo, Maria, que encaro a política como serviço. E eu nasci numa comunidade de serviço. Tudo que você citou aí, da minha avó parteira, do meu tio xamã, do meu pai, da minha mãe, era prestar serviço lá no meio da floresta, isolados, no regime de semi-escravidão. Mas a nossa colocação de seringa, como a gente chamava, que é a unidade produtiva dentro de um seringal de exploração de látex, a nossa casa, a nossa palafita, era um lugar de serviço. Meu pai, ele ficava no final de semana ou escrevendo carta para as pessoas mandarem, sobretudo para o Ceará. As pessoas iam lá em casa pedir para o meu pai escrever carta. Fico até emocionada, porque elas não sabiam escrever e meu pai fez até o terceiro ano primário antes de ir do Ceará para o Acre. Isso, naquele tempo, era muita coisa. Meu pai sabia bem matemática, as 4 operações, sabia, era bom de matemática nesse básico. E as pessoas iam também para ele fazer as contas, para ver se ele tirava saldo, se estava devendo, se aquela safra da borracha, como eles chamavam, né, ia fazer eles ficar devendo ou não. E a minha mãe era aquela pessoa que fazia da mortalha a roupa do batismo, sabe? Do casamento, para as pessoas também, na sua maquinazinha cinge, pedura, costurava com prazer, não cobrava nada. E a minha avó fazia o parto de todo mundo. E Meu seu tio curava curava, Panema, Panema, que é azar, né? Porque, aliás, você lembrou muito bem, na floresta, naquele tempo, os códigos míticos de proteção da natureza, eles funcionavam muito bem, porque você tinha para cada transgressão contra a natureza uma entidade que punia o transgressor. O Curupira, que hoje é o dia, inclusive, do Curupira, que punia quem destruísse a floresta, quem matasse os animais para além daquilo que era para a subsistência, a mãe d'água, que afogava a canoa se você pegasse mais peixe do que era necessário para comer, o rasga-mortalha, que dava sinais de que você poderia já estar indo para uma melhor, que é uma ave, né, que passa assim em cima da casa, ele faz um parece que está rasgando um tecido. E a gente chamava essa coruja de rasga-mortalha. E, de fato, esse código mítico funcionou durante muito tempo.
até que chegaram as motosserras, chegaram os correntões, foi substituindo a exploração da borracha, da castanha, das fibras, das oleaginosas, do extrativismo tradicional, pelas grandes fazendas, e tudo isso não tinha mais como funcionar. Mas uma das coisas interessantes desse código mítico de proteção da natureza era onde meu tio entrava. Às vezes as pessoas elas poderiam cometer alguma contravenção e aí elas ficavam panema, ficavam com azar. E tinha que fazer todo um ritual de purificação e o meu tio fazia esses rituais de purificação do contraventor. Mas a senhora não planejava ser política? Foi uma forma que conseguiu de praticar o discurso, o que a senhora pensava, de ajudar os outros, de seguir essa linha da família, Eu dos acho serviços? que inconscientemente isso se materializou dessa forma, porque eu, com 16 anos, fiquei muito doente, eu tive que ir para a cidade cuidar da minha saúde, e eu tinha um sonho, que era ser freira. Eu queria ser freira. Toda vez que eu dizia que eu queria ser freira para minha avó, que era nordestina do Ceará, de Messejana, que é católica praticante, que rezava o terço, o rosário, e a minha avó sempre repetia: minha filha, freira não pode ser analfabeta. E eu me lembro até que uma vez eu perguntei para minha avó o que era analfabeto, né? E ela falou: uma pessoa que não sabe ler. E eu não sabia ler. Aí eu botei na minha cabeça: então eu tenho que saber ler para poder ser freira. E quando eu fiquei doente, que eu não conseguia mais trabalhar, fiquei mais de quase 2 anos, né? Minhas irmãs iam para o roçado, iam cortar seringa, e eu peguei uma hepatite que foi muito maltratada. Eu estava com hepatite, me deram remédio para malária. Os guardas da malária que passavam a cada 6 meses fazendo borrifação nas casas, e eles me deram esses comprimidos, que era a única coisa que a gente tinha. E realmente eu quase fui a óbito. E isso me criou muitos problemas, que ainda remanescem alguns em relação aos cuidados. Eu fiquei uma pessoa muito alérgica. Então, eu pensei: bem, eu não consigo mais trabalhar, então eu vou para a cidade para cuidar da minha saúde e vou estudar, porque era a forma de realizar o meu sonho. E com 16 anos, eu fui para Rio Branco, comecei a estudar fazendo Mobral, supletivo de primeiro e segundo grau. Então, essa saída e depois o contato com Chico Mendes, com o Clodovis Boff, com o Bispo Dom Moacir, a Teologia da Libertação, me levou para esse caminho de serviço, que até então não era política partidária, mas eu já estava fazendo política. Mas depois, em 85, aí eu filiei no PT. Eu ajudei a construir o PT, ajudei a construir a CUT, mas só me filiei em 85 para ser candidata a deputada federal constituinte, porque aquelas ideias e aquelas bandeiras que a gente tanto pedia para os outros, eu pensei: então eu vou ser deputada federal constituinte para poder botar na Constituição aquilo que nós pedimos para que os outros façam e eles não faziam. E foi assim que tudo começou. Então, encarar a política como um serviço, com certeza, tem a ver com essa dinâmica da minha família. Obviamente, tem a ver também depois com os valores da teologia da libertação, né? Do sermão da montanha, de que a gente tem que servir o próximo, tem que servir a proteção de ideais que sejam maiores que a gente. Então, para mim, a política é encarada como serviço. Mesmo quando, às vezes, você acha que seria melhor ficar mais resvalado, mas o serviço te chama, porque servir nem sempre é algo que é prazeroso. Marina, você tocou nessa história da saúde, nessa questão da saúde, né? A senhora enfrentou a leishmaniose, né? Perdeu 2 irmãs, uma para malária, uma para o sarampo, ou seja, essa realidade da vida sempre por um fio permeou ali uma parte da sua vida. Como é que essa realidade te moldou? Essa parte dura da realidade, né? A leishmaniose deixou uma cicatrizinha, né? Essa cicatriz, né? E eu sempre, quando eu me vejo no espelho, essa cicatriz, ela é
uma lembrança de um ato e um gesto de profundo amor do meu pai. Que quando ele desconfiou que isso aqui era uma leishmaniose, ele correu para o barracão para comprar o remédio, que é a Casa Aviadora. Passou 24 horas caminhando. 22 horas. Ele, num dia, caminhou 22 horas, que era 11 horas para ir, para voltar. Atrás do remédio. Do remédio. E foi assim que eu comecei a tomar as injeções, que eram a base de antimônio. Hoje eu sei que era antimônio. Na época a gente nem sabia do que era feito, só sabia que era bom para leishmaniose. Mas veio aí a contaminação por mercúrio. Veio a contaminação com o antimônio, que quando você faz o exame, aparece uma fórmula que é muito parecida, semelhante à do mercúrio, né? No meu caso, não é mercúrio, é o antimônio. Então, essa leishmaniose foi tratada com 45 injeções desse remédio, mas foi graças a esse gesto do meu pai, essa intuição, que eu, graças a Deus, não tive um problema que poderia ter me levado a óbito, porque era uma criança, porque quando ela é em cartilagem, ela pode invadir e destruir o rosto de uma pessoa, ou pode aprofundar e destruir toda a parte das mucosas, né? Então, seria muito grave. Então, meu pai fez esse ato de amor, né? Porque o amor não é algo que se realiza em palavras, é sempre em gestos e atos. Amor é ação, né? Amor é ação, amor é escolha, e amor é investimento. Amor é investimento, porque amar, até o pastor Henrique Vieira falou um dia desse, quando eu fui na Câmara dos Deputados, né? Amar não é ser amigo da pessoa. Amar não é dizer, eu gosto da pessoa. Quando a gente gosta, quando a gente é amigo, é muito fácil amar. Jesus Cristo nos ensinou que é difícil, né? Mas é isso que é amar aqueles que não gostam da gente, às vezes até aqueles que fazem coisas muito terríveis contra a gente, porque amar é não fazer ao outro aquilo que ele faz com você e que você não gosta, é se colocar no lugar do outro, né? E Jesus Cristo, ele suspendeu a régua um pouco mais, porque antes era amar o próximo como a si mesmo. Mas se a gente não amar a gente mesmo, como é que eu vou amar o próximo com um amor que eu não tenho nem por mim? E, às vezes, a gente não consegue amar algumas coisas da gente. Então, ele disse, não é amar ao próximo como a si mesmo, é amar o próximo como eu vos amei. Aí a régua vai lá para cima. Marina, a senhora enfrentou muito cedo, né, esse resultado de se, digamos assim, engolir com a floresta, né? A senhora Gostei do bulir. Hã? Bulir. Gostou? Gostei. A senhora tinha 15 anos quando a sua mãe morreu de aneurisma, mas agentes de saúde acharam que era meningite e queimaram a casa da sua família com todas as coisas dentro, por risco de contaminação. Se ver sem mãe e sem casa foi o momento mais doloroso da sua existência? Como esse acontecimento marcou a sua trajetória? Marcou profundamente, porque a minha mãe, ela era uma potência, era um esteio da nossa família, ela era muito jovem, morreu com 36 anos. Meu pai tinha, à época, 46 anos, e meu pai ficou completamente paralisado. Minha irmã ficou também, minha irmã mais velha, Deusimar, totalmente alheia. Foi um choque na nossa família. E, de repente, era como se a gente tivesse ao relento, sem a nossa mãe, sem a nossa casa, sem as nossas coisas. Como se tivesse, não, estava. Estávamos ao relento, né? E eu digo, é como se tivéssemos ao relento, porque eu pude descobrir que o nosso maior teto e a nossa os nossos maiores bens não eram a nossa casa, a nossa roupa. Era o amor que a gente sentia uns pelos outros. Então, a gente não estava ao relento. Se não tivesse esse amor, esse cuidado, teria sido muito difícil, porque a gente já tinha perdido as minhas duas irmãs, já tinha perdido o meu tio Xamã, já tínhamos perdido o meu primo de Jesus, nesse surto de malária e sarampo, e minha mãe veio a óbito. Então, naquele momento, é como se eu tivesse anestesiado
a dor. De alguma forma, Deus, o ser humano, ele encontra caminhos, não é, para poder sobreviver a determinados traumas. E eu me joguei, na época, ia fazer 15 anos, tinha 14 anos, na frente daquilo tudo para dar alguma organização. Tinha uma irmã pequena, a Socorro, que era caçula, né? Nós somos 7 mulheres e um homem, éramos 8 irmãos. E eu me lembro que o meu pai sempre foi uma pessoa muito respeitada, né? E quando aconteceu isso, ele não ia para o roçado, ele não ficava cuidando das ele ficou muito deprimido. Aí a pessoa que vendia as mercadorias, porque a gente comprava ali o básico, né? O sal, um pouco de leite em pó, porque a gente não criava gado, a gente vivia da extração do látex e da roça de subsistência. Mas algumas coisas que a gente tinha que comprar, a gente comprava e foi se endividando, e tudo era muito caro, porque o preço era sempre maior do que o produto que a gente entregava para pagar. E um dia começou uma fofoca de que meu pai não estava pagando as contas. E aquilo era muito vergonhoso para mim. Aí meu pai continuou com aquele problema por algum período, e eu me lembro que a gente tinha um paiol de arroz, assim, e eu pensei, eu vou pagar a conta. E eu entrava no paiol bem cedo, batia arroz. Bater arroz era o arroz nos cachos, né? Você pega uma vara assim, razoavelmente pesada e bate para soltar os caroços, que a gente não tinha máquina para fazer isso, não tinha nada, né? Eu só sei que quando a pessoa que passava na frente da estrada, que nessa época já tinham aberto essa estrada que trouxe malária e sarampo na frente da nossa colocação, tinham 14 sacas de arroz na frente da casa. E aí a pessoa perguntou, quem fez isso? E eu falei, foi meu pai. E foi muito duro, porque eu queria honrar o nome do meu pai. Linda. A senhora vem de uma família patriarcal, né? Quem dava as ordens na casa Matriarcal, na verdade. Matriarcal, desculpa. A senhora vem dessa família matriarcal. Quem dava as ordens na casa era sua mãe, seu pai obedecia a ela, inclusive. Aí, quando você deixou a casa em Breu Velho, no Seringal Bagaço, rumo à capital, né? Rio Branco, foi que você descobriu a toada do mundo patriarcal, o machismo, o racismo. Foi um choque, Marina? Veio um pouco a consciência da luta que você precisaria travar para poder ser quem você era com toda a sua potência? Foi estranho. Era estranho, porque a gente vivia muito isolado. Claro que eu sabia e percebia que as outras famílias não eram como a nossa família. Até porque as pessoas falavam do meu pai. Eles falavam, o Pedro é um homem que é mandado pela mulher. E o Pedro não adianta fazer negócio com ele, porque quem manda nele é a nega. E esses comentários sempre existiam. Então, eu percebia que nas outras famílias era diferente, mas a gente se encontrava nas festas de São João, de São Pedro, enfim, não tinha uma convivência muito próxima, né? Os próprios cunhados da minha mãe, eu sentia que eram diferentes, mas também tinha uma relação que não era próxima do dia a dia. Quando eu cheguei na cidade, ver isso em cada quintal, em cada lugar, e muito discurso, que mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo, e muito estranhamento contra as pessoas pretas. A minha mãe era uma mulher branca e meu pai um homem preto. Mas os dois eram totalmente apaixonados. E minha mãe torcia para que nós fôssemos pretos que nem o meu pai. Então, para mim, uma pessoa preta não tinha aqueles, digamos, aqueles preconceitos, aquelas formas, como eu fui verificando em outras relações que existiam. Mas eu sabia também que existiam pessoas que não gostavam de pretos, mas a convivência dentro da minha família, não é? Mulher não tinha limite para o que ela pudesse fazer, e também não tinha essas coisas de que os preconceitos contra as pessoas pretas por essa relação
tão amorosa dos dois. Em relação às mulheres, minha mãe era uma matriarca. Se você me perguntar como é que se forma o matriarcado, eu não sei. É um processo, é uma estrutura, é uma linguagem, e isso se conforma inconscientemente. Pelo lado do meu pai, era matriarcado. Incrível como essas duas coisas se cruzaram. Pelo lado da minha mãe, era matriarcado também. A minha avó, mãe da minha mãe, era a matriarca da família dela. A minha avó, mãe do meu pai, era a matriarca da família do meu pai. E isso se estende até hoje. Sete mulheres. Sete mulheres, todas filhas são, de Pedro e Maria. E de Maria. Todas são matriarcas de suas casas, com estilos diferentes, e ainda temos a matriarca das matriarcas. A minha mãe era a matriarca de todas as irmãs, e na nossa família, quem é a matriarca é a minha irmã Aurilene, que nós chamamos ela de Mita. A Mita, ela, infelizmente, teve paralisia infantil, e todo mundo cuidava da Mita, todo mundo mimava a Mita, porque às vezes ela não conseguia brincar, ela não conseguia correr, porque as pernas delas ficaram frágeis, a musculatura, e a Mita é a matriarca da família. Hoje ela, enfim, consegue trabalhar, se locomover, graças a Deus, se recuperou em muitos aspectos, mas a gente não sabe como se forma. E essa linguagem sempre colocava para nós que não tinha limites. Minha mãe, a gente chegou endividado, nós tivemos um tempo que nós fomos morar em Belém. Meu pai, a única vez que ele brincava, né? A única vez que eu desobedeci a mãe de vocês, não deu certo. Ele queria ir para Manaus para a gente poder estudar, que tinha uns primos que moravam lá, não deu certo. Aí ele foi para Belém, nós ficamos 1 ano e 8 meses em Belém, depois tivemos que voltar, trazidos pelo nosso patrão, né? E ficamos inteiramente endividados. E todo mundo dizia, o Pedro nunca mais vai pagar essa conta, porque teve que pagar a passagem de navio, depois teve que abrir as estradas, comprar os utensílios, as canequinhas, o balde para coletar o látex, a bacia, a faca de seringa, tudo era um endividamento enorme. E ainda tinha as passagens. Então, eu dizia, o Pedro nunca vai pagar essa conta, e o Pedro teve a infelicidade de só ter filha mulher. E um dia minha mãe chamou a gente e disse, nós vamos mostrar que vocês não são um problema na vida do pai de vocês. Nós vamos pagar a conta, vocês vão aprender a cortar seringa. E aí, eu e as minhas irmãs, éramos 4 que íamos cortar seringa, eu, a minha irmã mais velha, Deusimar, minha irmã Lúcia, minha irmã Dória. E a gente ia, cada uma para uma estrada. Meu pai ia para uma, eu ia para outra, minha irmã mais velha ia para outra. A gente cortava 3 estradas de seringa por dia. Em menos de 2 anos, nós pagamos a conta e ainda tiramos saldo. E viramos as moças mais famosas do seringal. Maravilhosas. Né? Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa, né, Marina? Eu já vi a senhora falando que como ficava apavorada de ver vários homens seringueiros, que eram, em sua maioria, né, dentro do seringal, dizendo para as adolescentes naquela época, quando você crescer, eu quero casar com você. Isso. Existia um medo? Você pegava uma estrada sozinha, sua irmã pegava uma estrada sozinha. Como é que era esse sentimento, sei lá, iminente de um possível abuso? Sim. Esse medo, ele atravessava o tempo todo, digamos assim, as nossas consciências. A nossa mãe se preocupava muito com isso, porque toda a ocupação desses seringais foi feita muito mais por homens, né? E a presença de mulheres, né, foi um processo bem posterior. E era muito assustador ouvir pessoas brincando, dizendo, quando você cresceu, falando para o meu pai, para minha mãe, quando ela crescer, eu quero pedir ela em casamento, né? E isso era assustador, porque você olhava, era uma pessoa adulta. Bem mais né? velha. Bem mais velha, né? Então, isso nem a gente conseguia processar direito na nossa cabecinha. Então, a minha mãe se preocupava de a gente ir para a mata, ela sempre dizia que se ouvisse algum barulho, se alguém chamasse, não era para ir, enfim. E uma coisa que aconteceu uma vez, que foi até engraçado, a gente nunca tinha
ouvido, meu pai sempre falava do canto do Irapuru. E o Irapuru tem um canto maravilhoso, e parece uma pessoa, um assobio, né, do Irapuru. É uma sinfonia. E a gente escutou o canto do Irapuru. Aí a minha irmã perguntou: quem está aí? Aí eles calavam. Passava um pouquinho, a gente andava na estrada, aí ele começava a assobiar de novo. A minha irmã: quem está aí? Aí ele se calava. Aí nós saímos correndo, disparado com medo, voltando para casa. Quando chegamos, tinha uma pessoa que assobiava, a gente falava e aí ele se calava, não dizia nada, não sei o quê, aí a gente ficou com medo. Aí meu pai falou assim, como era mais ou menos? Aí eu assobiei ali, mais ou menos como que era o assobio. Ele disse: vocês correram com medo do Irapuru, que era o canto do Irapuru. E, de fato, ele canta como... ele assobia mais belamente que uma pessoa. Melhor assim, né, Maria? É melhor assim, né? Graças a Deus nunca aconteceu nada, né? Mas minha mãe, inclusive, tinha uma essa preocupação consciência, né? muito grande com isso, porque aconteceu alguns casos. A senhora aprendeu a ler aos 16 anos. Nesse momento, fez-se a luz. Quem faz a cabeça de Marina Silva em termos de literatura? A literatura, ela me ajuda muito, e a arte me ajuda, a psicanálise, a minha fé, me ajuda muito, mas em termos de literatura, com certeza, acho que depois, ao entrar em contato com esse universo, a obra do Guimarães Rosa, ela tem uma potência, e tem um conto do Guimarães Rosa que me toca profundamente, chamado Nenhuma. E até quando eu saí do PT, em 2009, eu me despedi do PT na hora de me filiar ao PV, citando a poesia, que para mim é uma poesia, né, do Guimarães Rosa, desse conto, que ele diz assim: será que um dia, quando a gente se separar, você será capaz de continuar gostando de mim e gostando e gostando? Como é que a gente sabe? E, e eu, antes de ir para o ato de me filiar no PP, no hotel, estava com as minhas filhas, e até para economizar ali, a gente ficou um bocado de gente, dividido em 2 quartos, né? E a minha filha disse: mãe, você está chorando tanto que eu não sei como é que você vai se filiar num partido que você está chorando por causa do partido que você está saindo, né? Porque foi uma vida toda no PT, né? E eu chorava, 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 até que eu, sabe assim, quando deu uma inspiração, eu fui lá no computador, eu me lembrei, né? Tem alguma coisa lá no nenhuma. E essa frase é como se ela tivesse assim, me dado vida, assim, força. Eu digo: não, eu estou saindo porque, às vezes, os filhos têm que sair, né? A gente convive melhor se a gente for para um outro apartamento, para uma outra casa, mas a gente pode continuar gostando e gostando, e a gente só sabe disso quando a gente faz esse gesto. E aí, para entrar no PV, mais uma vez, foi a força da poesia, da beleza, da filosofia de Santo Agostinho, né? Nas Confissões de Santo Agostinho, ele diz: tarde vos amei, beleza tão nova e tão antiga. Tarde vos amei, é que estavas dentro de mim, eu estava fora de mim. Ele está se referindo ao Espírito Santo, que Santo Agostinho ele brigou com a conversão dele, ele não queria, tem até algumas coisas que é muito interessante. E aí eu falei isso para o PV, né? Porque eu sempre tive uma proximidade com Cabeira, com Sirquis, com o Mink, lá o Chico Mendes, eles nos ajudavam, né? Mas a gente era do PT. Mas o PV tinha muita identidade, essas pessoas, com o que nós fazíamos, os empates, a defesa da floresta, até mais forte à época do que, eu digo em termos da consciência do que era aquilo, do que o PT, porque o PT tinha muita solidariedade com a luta, né? Tanto é que o Lula foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional
junto com o Chico Mendes, na morte do Wilson Ribeiro, porque ele sempre ia lá em solidariedade nos momentos mais cruciais da nossa luta. Mas para o PT era mais aquela coisa da luta de classe, dos trabalhadores, da reforma agrária tradicional. Então, eu saio dizendo uma poesia para o PT e também uma oração-poesia para o PV. Maravilhosa. Consegue citar um filme, uma música importantes na sua vida? Bem, eu tenho uma música que é muito importante na minha vida, enfim, que é do Luiz Gonzaga, que foi muito educativa para mim, que é aquela Luiz Respeita Januário, né? Porque quando eu fui para a cidade, eu sabia matemática, eu não sabia escrever, porque eu aprendi matemática com meu pai para poder fazer as contas e não ser enganada no preço da borracha e nem das mercadorias. Então, eu sabia matemática. E eu fui aprendendo a falar ouvindo as novelas do rádio, da Ivani Ribeiro, do Benedito Rui Barbosa. Então, eu ouvia como eles falavam e eu achava que nós falávamos de uma forma diferente. Mas, intuitivamente, eu imaginava que a forma certa de falar, na minha cabeça, porque a forma certa de falar é a forma como a gente consegue se expressar. Não existe uma hierarquia para isso, não é? O saber narrativo é tão importante quanto o conhecimento letrado, né? Então, mas na minha cabeça eu dizia, tem uma forma de falar, é a forma de falar do povo da cidade. E toda vez que eu falava como o povo da cidade, porque eu escutava a novela, a minha mãe dizia que eu estava falando como gente besta. Aí, às vezes, eu falava com as minhas irmãs, e as minhas irmãs diziam, mamãe, a Marina já está falando como gente besta. E eu me encolhi um pouquinho. Então, Seria essa forma mais letrada, mais né? letrada. Aí, eu fui para a cidade, não sabia ler nem escrever, mas eu sabia matemática, eu fui aprendendo a falar da forma mais letrada, e isso me ajudou muito, né? Então, me ajudou muito a entrar nesse universo, porque é engraçado que as novelas elas tinham um narrador, e a narração que ele... Narração pode falar assim? Sim, Pode. essa- A narração que ele fazia era muito... Ele falava como era a casa, como eram os móveis, como estava o penteado da pessoa, a roupa, a rua, o sol. É Era incrível. rica, né? Era muito rica, como se você entrasse na imagem, na cena, né? Então, as novelas me ajudaram muito. Mas onde entra Luiz Gonzaga nisso? Ah, o Luiz Gonzaga, exatamente. O Luiz Gonzaga entra da seguinte forma, né? Quando eu estudei, e aí eu fui ia lá para o Seringal, lá para a nossa casa, eu pensava assim, aprendi a respeitar a cultura e o modo de se expressar da minha família e não criar nenhum tipo de estranhamento, de ficar corrigindo, não é assim, é assado, nada, né? Eu entrava no universo que era a minha formação, a minha raiz, por causa da música. Luiz Respeita Januário, né? Quando eu voltei para o meu sertão com o meu fole prateado, eu quis zombar de Januário, né? E aí tem toda a música e ele fala, e foi aí que me falou o velho Jacó, né? Luiz, respeita Januário. Tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. E eu aprendi a respeitar os 8 baixos das minhas raízes, da minha família, da minha cultura. Eu tenho muito orgulho de navegar nos 2 universos. O saber narrativo das comunidades tradicionais e esse saber letrado, que, como eu disse, se encontram, se atravessam, não se excluem. E um filme, Marina? Marcante. Tem um filme que me marcou profundamente, que foi o livro e o filme, que foi A Cor Púrpura, né? Esse filme me marcou e esse livro me marcou também, porque coloca todo aquele dilema, né, do que era a escravidão, o racismo, todas as formas de opressão, né, que existiam, né, contra as mulheres, contra as pessoas pretas naquele contexto. Isso me marcou muito, e marcou porque o livro, para mim, era mais potente
como sempre, na maioria das vezes, do que o filme, mas poder fazer esse encontro entre a imagem acústica do que estava sendo descrito foi muito potente na minha vida. Então, eu sempre tomo isso como referencial. E livros, como eu disse, o meu encontro com a psicanálise foi em 82. E foi, assim, diante de uma situação muito estranha, porque eu estava grávida e já estava, digamos assim, mais de 5 meses, e fazia um calor horrível. O Acre sempre é muito quente, né? E eu entrei no banheiro, minhas amigas entraram e elas já iam embora e estavam se arrumando um pouco antes de pegar o ônibus, e eu escutei uma falando: acho que a Marina não gosta da família dela, porque essa mulher faz tanta coisa, e é CUT, e é PT, é movimento estudantil, é comunidade de base, e é um monte de coisa. Acho que ela faz isso porque não gosta do marido e não gosta dos filhos. E a gente, quando está grávida, fica muito sensível. E eu comecei a chorar. Só que eu estava dentro do banheiro, elas estavam ali na parte que tem o espelho, e eu digo: se elas perceberem que eu estou aqui e que eu vi elas falando isso de mim, elas vão ficar muito envergonhadas, porque elas eram minhas amigas. Então, eu chorava e tampava a boca, porque eu não queria que elas percebessem que eu tinha ouvido o que elas falavam. Aí, quando elas saíram, eu não conseguia parar de chorar. Eu digo: meu Deus, eu quero defender a natureza, eu quero justiça social, eu quero que pare a violência contra os seringueiros, contra os indígenas. E a mensagem é essa, que eu faço isso porque eu não gosto da minha família, é uma fuga, é alguma coisa. E eu fiquei tão assim que os meus colegas já tinham ido embora, porque eu demorei para sair. Aí eu pensei: alguma coisa tem que me ajudar. Eu vou na biblioteca, eu queria fazer psicologia. Antes de fazer história, a minha primeira opção era psicologia, mas não tinha psicologia na época na Universidade Federal do Acre. Aí eu fui para a biblioteca, tinha uma estante com uma quantidade pequena de livros da área de psicologia. Eu peguei vários, assim, botei em cima de uma mesa e fiquei olhando e parei em cima da obra do Erich Fromm, que eram os 3 livros que tinham lá: Análise da Sociedade Contemporânea, O Medo à Liberdade e A Arte de Amar. Acho que era A Arte de Amar. Eu acho que A Arte de Amar é dele também, posso estar fazendo confusão, mas eram esses 3 livros. E eu peguei um e abri exatamente onde dizia o seguinte: o amor por uma pessoa que não é acompanhado de um profundo amor pela humanidade pode ser tudo, menos amor. E aquilo me deu assim uma luz, assim, eu digo: meu Deus, é isso. Não tem como amar a minha família se eu deixo o mundo se explodir ao meu redor. Se eu compactuar com as injustiças, sejam elas sociais, sejam elas em relação à destruição da natureza. Eu amo, a minha demonstração de amor por que são próximos é se eu cuidar do ambiente aonde esse amor pode sobreviver. E é impossível ele sobreviver se só tiver amor na minha família, só tiver bonança na minha família. Tem que ter um ecossistema amoroso, um ecossistema de prosperidade, né? Mas, Marina, como é que faz na prática para conciliar a família com sua agenda? Como é que é a Marina mãe, a Marina companheira do Flávio? Como é que é a Marina em casa, Fábio? Do Fábio. Isso não é fácil, porque a gente é feito de muitas contradições. E o importante é a gente perceber que as escolhas que a gente faz, elas vão nos marcar e vão marcar as pessoas com as quais nós temos responsabilidade, relações afetivas. Mas eu criei para mim uma ideia que me ajudou muito, que era o seguinte: se eu abrir mão dos meus sonhos essenciais, como é que eu vou ensinar para os meus filhos que eles têm que perseguir os sonhos essenciais deles? Se eu renunciar a tantas coisas que são constitutivas da minha existência, eu vou acabar cobrando isso dessas pessoas, e isso não pode ser visto, essa renúncia radical, porque existem coisas que são essenciais, como ato de amor. Porque é preciso que você aprenda
a voar para poder estimular as outras pessoas a voarem. Isso tem marcas? Com certeza tem marcas. Tem marcas em mim, tem marcas nos meus filhos, no meu filho, nas minhas filhas, na minha família. Ficar longe das minhas irmãs não é fácil. Você é mãe de 4. Sou mãe de 4. Você é brava? Eu acho que eu aprendi muito com o meu pai a ter uma braveza serena, né? E as pessoas fazem a leitura sem precisar ser histriônico. Essa braveza da Serena a gente vê na sua conduta política. Marina, o que é para a senhora ser mulher na política hoje? É um grande desafio. É um grande desafio. Porque esse desafio sempre teve posto com as pioneiras, não é? Jandira Fegali, Marta Suplicy, Benedita da Silva, Heloísa Helena, eu mesma, todas nós, estou citando aqui algumas que eu convivi muito perto, mas várias mulheres, né? Sandra Cavalcante, tantas mulheres que se colocaram nesse espaço da política, mas naquele tempo a gente não conseguia nomear a maior parte das coisas que a gente tinha que enfrentar, que viver, que se rebelar. Hoje, isso tem nome. Isso tem nome. É violência política de gênero. Havia quase que uma tentativa de nos impor um código de comportamento que era termos que caricaturar os homens para poder ser ouvida, para poder, não é, ter a audiência dentro do espaço da política. E, a duras penas, muitas de nós teve que ir descobrindo a nossa própria linguagem. E eu sou muito grata a Deus, porque eu acho que a arte, a psicanálise, a própria espiritualidade me ajudaram a que eu tinha que participar da política sendo eu mesma. Sim. Inclusive, eu sempre tive problemas de saúde, graças a Deus, eu lido com essas fragilidades. A senhora toma muitos remédios? Não, eu não tomo remédio, só o remédio da pressão, né? Eu não tomo remédio, eu tenho cuidado com a minha alimentação. E bebe água morninha. É água morninha, exatamente, que faz muito bem para a saúde e para o meu ciático, água morninha. Marina, desculpa te cortar, mas é que eu queria fazer um elo, que você falou de violência política de gênero, né? E você sofreu um ataque que te fez deixar, né, recentemente, uma sessão no Senado Federal, onde você havia sido convidada a falar na Comissão de Estrutura. Foi uma violência horrorosa, mas também expôs a veia do machismo, do racismo e da misoginia de grande parte dos homens que protagonizam a nossa política. Como esse episódio te marcou? O que ele diz sobre o Brasil? Ele me marca profundamente, porque isso que foi mostrado acontece o tempo todo, em vários espaços, infelizmente, dentro do espaço que fez a Constituição, que diz que todos os brasileiros e brasileiras são iguais, mas as mulheres não são tratadas como iguais. Ontem mesmo, a deputada Celinha Chacriabá, durante a sessão de votação do PL da destruição, porque é assim que ele deve ser chamado, se não tivermos mudanças na forma como ele está sendo aprovado, a deputada Célia Chacriabá foi vítima de violência política de gênero. E a gente encontra inúmeros casos que acontecem comigo, aconteceram vários com Marta Suplicy, com tantas mulheres naquela casa. Então, isso marca, mas, ao mesmo tempo, hoje, você conta com uma quantidade de mulheres, independente, às vezes, de espectro ideológico, que se insurgem contra essa violência política de gênero. E eu recebi muita solidariedade após o ato no Senado, também na Câmara dos Deputados, aquilo que aconteceu, de mulheres e de pessoas de todos os espectros políticos, ideológicos. Por quê? Porque não é admissível que comportamentos que muitas vezes não são praticados com os homens
sejam praticados com as mulheres. O tempo todo, e até naquele dia eu tentava dizer isso, né? Quando uma mulher fala com firmeza, com veemência, defendendo suas posições, a primeira coisa que ela ouve é calma, deputada, calma, senadora, calma, ministra, como se fosse uma questão de ter perdido o controle. Quando um homem é incisivo, ele é tratado como sendo uma pessoa firme, uma pessoa contundente, uma pessoa enérgica, uma pessoa objetiva. Quando é as mulheres, as mesmas qualidades são usadas para nos desqualificar. Então, tudo isso está hoje, digamos, numa agenda de tolerância zero com esse tipo de atitude. E ainda tem uma atitude mais perversa ainda. Quando você denuncia e você mostra a violência política de gênero, você mostra o racismo, o machismo, a misoginia, aí eles dizem que você está fazendo vitimização. Ou seja, ele te acusa de ser aquilo que ele está fazendo com você, que é colocar você no lugar de alguém que está sendo injustiçado. Não, isso é mimimi, isso é nhenhenhê, isso é vitimização. Essa é uma forma de querer esconder o ato, que é um crime. A violência política de gênero é um crime. Ele esconde o ato criminoso, desqualificando a denúncia que você faz. Estar na política é ter que engolir sapo, no seu caso, mais ainda? Na verdade, quando você tem uma causa, você paga o preço duplo. Você, muitas vezes, é atacado em função desse contexto todo que nós já falamos aqui, e atacado em função da causa que você defende. Por outro lado, hoje, cada vez mais, ninguém quer engolir qualquer tipo de veneno que vem dessas pessoas, né? E eu digo veneno das pessoas, porque o sapo, ele é um bichinho muito importante na natureza. O veneno dele é para se proteger, inclusive se proteger da gente. Então, essas pessoas nem se comparam com o sapo, nem o veneno do sapo, certo? Eles são pessoas que têm o pior dos venenos, que é o veneno produzido pelo ser humano. Porque o ser humano, ele pensa. O ser humano, ele sabe o mal que ele está produzindo no outro. Mas a psicanálise me ajudou muito. O Ricardo Goldenberg, que é um psicanalista argentino, ele diz que as pessoas se revelam não é pelo aquilo que elas dizem delas mesmas, nem pelo que os outros dizem a seu respeito. Elas se revelam quando elas falam do outro. E essas pessoas, quando elas atacam as mulheres, quando elas atacam os indígenas, quando elas atacam as pessoas pretas, a população LGBTQIA+, elas estão se revelando o seu pior veneno, que é o veneno que não faz laço social, que não encara o outro ser humano como digno de respeito, tanto quanto ele gostaria de ser respeitado. Mas, Marina, eu tenho a sensação de que, sobre essa coisa de engolir o veneno do outro, né, que dessa vez, né, em 2008, você pediu para sair do governo por conta das dificuldades em avançar com a agenda ambiental. Você voltou ao cargo em 2023. Eu tenho a sensação que você está mais apaziguada no sentido das suas limitações. Você faz o seu trabalho, você vai lá, mas será que você aprendeu a lidar melhor com as contradições do governo, apanhando de outros ministérios, inclusive? Você se sente sozinha? Tem mais apoio nessa gestão? São contextos diferentes, em vários aspectos. Em 2003, eu cunhei a palavra que a política ambiental, a ideia, né, não deveria ser uma política setorial, deveria ser uma política transversal. Era muito difícil as pessoas entenderem essa questão. Eu dizia, não é uma política setorial, não adianta nada o meio ambiente sair protegendo enquanto transporte, agricultura, indústria não fazem a sua parte. Isso é enxugar gelo. E isso não era entendido adequadamente praticamente por ninguém. Mas nós conseguimos aplicar o conceito no Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, onde o presidente Lula teve a coragem de dizer que
13 ministérios que iam implementar o plano, que a coordenação política do plano ia ficar dentro do Palácio e a coordenação executiva no Ministério do Meio Ambiente. Foi uma atitude corajosa, porque ninguém, nem o Palácio, nunca quis desmatamento perto de si. Né? Então, naquele momento, era um contexto em que esses conceitos eles estavam ali pululando, mas não havia uma compreensão ainda da sociedade. Agora é completamente diferente. Agora é um governo de frente ampla, com as contradições em vários aspectos, que é legítimo e natural na sociedade, que se uniu em torno da defesa da democracia, em que, mesmo às vezes divergindo uns dos outros em algumas questões, a gente está unido no princípio da defesa da democracia, na defesa de princípios civilizatórios que a gente não tem como abrir mão dele. Então, eu tenho essa compreensão. E, obviamente, que tendo mudado as circunstâncias, a mudança do clima, a perda de biodiversidade, os eventos climáticos extremos, tudo o que acontece o tempo todo no mundo. Na Europa, morreram mais de 2.000 pessoas só por onda de calor. Agora, recente. Isso acontece o tempo todo. Então, há uma outra compreensão. E hoje vê que o conceito de política ambiental transversal está dentro do governo. É o presidente Lula que diz que o desmatamento vai ser zero até 2030. É o presidente Lula que assumiu que a NDC brasileira deveria ser entre 59% e 67%, que a gente deveria apresentar uma meta de redução de CO2 ambiciosa para fazer o exemplo para os demais países. É ele que disse que a BR-319 não deveria ir para a obra do PAC, deveria ir para estudos, que agora eu e o ministro Renan Filho estamos criando um processo para que seja feita a avaliação ambiental estratégica para toda a área de abrangência da 319, para proteger 50 quilômetros de um lado, 50 quilômetros de raio do outro da estrada. Isso são mudanças. Existem contradições? Óbvio que existem contradições, mas existe também uma busca de que esse novo modelo, essa nova prosperidade, ela se dê não como uma política setorial, mas transversal. Não é por acaso que um dos meus grandes aliados dentro do governo, além da minha querida amiga Soninha Guajajara, da Macaé, que a gente tem ali o grupo das mulheres, né? E vários ministros que a gente trabalha junto, é o ministro da Fazenda. Eu viajo no mundo e as pessoas dizem, a senhora é uma privilegiada, porque o ministro da Fazenda é um dos seus maiores aliados. Então, o ministro Fernando Haddad, ele que coordena o plano de transformação ecológica, ele que foi comigo lá na Bolsa de Nova York para a gente apresentar os títulos verdes, captar mais de 10 bilhões de reais para o Fundo Clima, que antes tinha 400 milhões, foi para 10 bilhões. O EcoInvest, que já conseguimos captar mais de 30 bilhões de reais. O Plano Safra, fazendo junto com o ministro da Agricultura, para que a gente possa ter, inclusive, redução de juros para os agricultores que tenham boas práticas. Enfim, existem mudanças que são processuais. Então, isso me dá, digamos assim, esse ambiente de acolhimento. Obviamente que existem contradições e as tensões são para serem exercitadas, porque se a gente não tensiona, também as coisas não avançam. Sim, mas Marina, em meio a todos esses processos, a senhora estava me falando, antes da gente começar aqui, que nem dormiu essa noite, Sim. né? A PL da devastação, né? Que abre o leque ali da fiscalização, de licenciamento ambiental, foi aprovada pelo Senado. E aí, que recado a gente está dando para o mundo? Um país que vai sediar a COP30 aprova uma PL da devastação no meio da calada da noite ali, que não é um recado estranho? É uma derrota, né, Marina? É uma derrota, mas é uma derrota para os avanços que já foram alcançados, é uma derrota para os interesses do Brasil, sejam eles econômicos, sejam eles políticos, é uma derrota do ponto de vista de preservar e respeitar os nossos maiores ativos. O maior ativo do Brasil é um clima equilibrado, é a sua biodiversidade, é a grande quantidade de recursos hídricos, são suas florestas, sua diversidade cultural.
e não precisa de fazer essa demolição da principal ferramenta de proteção ambiental de uma potência ambiental como o Brasil para poder ter um agronegócio próspero. Nós voltamos para o governo com o presidente Lula, retomamos a política de combate ao desmatamento, reduzimos o desmatamento na Amazônia em 46%, em 32% no país inteiro, reduzimos desmatamento no Pantanal em 77%, 25% no Cerrado, e o agronegócio cresceu 15%. A renda per capita cresceu 11%. Isso é uma demonstração que essa relação, afrouxamento da proteção ambiental, não tem nenhuma relação com o aumento da produção e da produtividade. Pelo contrário, é um tiro no pé, porque nós só somos uma potência agrícola porque somos uma potência hídrica, e só somos uma potência hídrica porque somos uma potência florestal. Se destruir a Amazônia, a gente acaba com o regime hidrológico do Brasil. E como é que a gente vai ter agricultura se a gente não tiver chuva? Nós, inclusive, temos trabalhado, o ministro Fávaro, o ministro Paulo Teixeira, eu, o ministro Haddad, para a gente recuperar a área degradada que foi colocada, digamos, não está dentro do processo produtivo, recuperar essas áreas para que elas possam ser usadas, para não ter que avançar sobre o Cerrado, sobre a Caatinga, sobre a Mata Atlântica, aonde já se viu você estabelecer que agora, Maria, cada estado ou cada município é que vai dizer as tipologias do licenciamento ambiental. E se um estado diz que aquilo tem impacto e o outro diz que não tem impacto, sendo o mesmo rio que atravessa o mesmo estado, como eu digo, a natureza não muda em função das nossas necessidades e nas nossas prioridades. Não é ela que tem que se adaptar a nós é que nos adaptamos a ela. E quanto mais sinergia com a natureza, mais a gente tem chance de ter vida digna, de ter prosperidade. Mais de 50% do produto interno bruto das nações depende da sua biodiversidade. Sim, mas também existe essa história do simbolismo, né? Assim, um país que está sediando a COP e cujo objetivo, um dos objetivos da COP é conseguir aumentar o financiamento climático global. O Brasil quer exigir mais investimento dos países ricos. Como é que ele vai fazer isso sem fazer o dever de casa? Não tem como, porque todo mundo tem que estar comprometido com as metas e os compromissos que foram estabelecidos no âmbito do Acordo de Paris. O Brasil é signatário, o Brasil tem uma agenda, está liderando pelo exemplo em vários aspectos, mas se demolir essa legislação, não tem como cumprir com aquilo que está consignado no Acordo de Paris. Se eu não tenho... inclusive, a sua batalha com o BEG, o Balanço Ético Global. Exatamente. O Balanço Ético Global é um dos círculos de mobilização da COP30 para que a sociedade possa trazer uma avaliação se o que está sendo feito por governos, por empresas, pelo setor financeiro está alinhado com não ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra. E que essa informação venha sem os crivos dos governos, das empresas. Ela venha pelo olhar dos cientistas, ela venha pelo olhar de ativistas, da filosofia, da arte, da espiritualidade, das juventudes, dos diferentes continentes, para que os chefes de Estado, os negociadores, possam receber da sociedade qual é a sua percepção, qual é o balanço atravessado pela ética que está sendo feito do que alcançamos até agora. E o que praticar, né, Marina? Exatamente. Implementar. Aliás, a COP, Maria, tem que ser a COP da implementação. Nós já discutimos, já nos comprometemos com uma série de encaminhamentos. O que falta agora é implementar. Só para você ter uma ideia, em Dubai, que foi uma COP realizada ali no berço da exploração de petróleo, nós conseguimos sair de lá com uma decisão de não ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra, de aumento da temperatura da Terra. Nós saímos de lá com uma decisão de enfrentar o problema de perdas e danos, ou seja, reparação para
os países e populações que já estão sendo prejudicados pela mudança do clima, com financiamento dos países desenvolvidos, que foram os que mais emitiram, e saímos com uma decisão de triplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética e fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil, carvão, petróleo e gás, e a transição para o fim do desmatamento. O que temos agora, após 10 anos do Acordo de Paris, é implementar. E é isso que o balanço ético vai trazer. O déficit de implementação, o desafio do que precisa ser implementado pelo crivo da sociedade nos diferentes continentes, para que isso ajude na mobilização, sobretudo das ações, como você falou. Tem que ser a cópia da implementação. Por isso que o embaixador Corrêa do Lar colocou, é um mutirão global para implementar o que nós já decidimos. Isso não é fácil, tem muitas contradições, globalmente tem contradições, num ambiente geopolítico altamente desafiador, onde temos guerras bélicas e guerras tarifárias, como esse absurdo de taxação do Brasil em 50% do presidente Trump, para poder proteger seus aliados políticos que destruíram a política ambiental brasileira. Então, nesse ambiente, é muito desafiador você poder implementar esses acordos, mas é isso que tem que ser feito. A contradição é global, mas o problema da mudança do clima é global. Os prejuízos também são globais e só vai ser resolvido fortalecendo o multilateralismo e parando de achar que porque a gente está dizendo, está concordando, está anunciando, as coisas já estão acontecendo. O Miyakoto, ele diz isso, né? Que um dos nossos sapatos sujos, ele tem um artigo, né? Um ensaio chamado 7 Sapatos Sujos. Ele diz que, para a gente fazer alguma coisa relevante, é preciso deixar do lado de fora da porta os 7 sapatos sujos. Um deles é esse. Porque a gente está concordando, a gente está falando sobre o assunto, a gente já está fazendo. A gente ainda não está fazendo o suficiente. Não estamos fazendo o suficiente na agenda do clima, de biodiversidade, de combate às desigualdades sociais, que são muitas. Mas, Marina, a senhora já falou que a decisão sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas vai ser técnica. Mas a gente sabe do impacto negativo estrondoso no clima, da possibilidade de emitir mais do que o dobro de gases de efeito estufa que o Brasil libera anualmente. Tudo isso não vai justamente contra o que você batalha na sua pasta? Essas contradições a que me referi. E isso está acontecendo não só no... Isso acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A decisão de como vai ser esse descomissionamento da exploração de petróleo é algo que é feito no Conselho de Política Energética. O processo de licenciamento, se as coisas estão em conformidade tecnicamente, à luz da legislação que nós temos hoje, por esses procedimentos que estão demolindo o licenciamento ambiental, essas licenças podem ser dadas de forma simplificada. Agora, imagina uma região e uma bacia que não tem o conhecimento nem 1/10 do que temos em relação a outras bacias, como é o caso da Bacia de Campos. Fazer processo de licenciamento simplificado só para a prospecção de petróleo na foz do Amazonas são 5.000 metros de profundidade que terá que se fazer. Já é um impacto. Isso é algo gigantesco. A gente não tem nem condição de, digamos, quem é leigo, de dimensionar o que é isso. Agora, você imagina o que é você ter ali 19 blocos de petróleo para serem licenciados com essa complexidade. Por isso é que nós defendemos que é preciso ter avaliação ambiental para a área sedimentar, para você ter o conhecimento da bacia. Mas o IBAMA ele se atém sobre os aspectos da viabilidade ambiental, da segurança ambiental. A decisão de fazer exploração de petróleo não é do Conselho de Política Energética. O Brasil tem uma vantagem, e ele tem investido muito nessa vantagem, que é os biocombustíveis, mais de 40 anos de tecnologia biológica e metálica para a produção de biocombustível. Nós somos um país que
tem uma grande produção de energia eólica, de energia solar, pode produzir energia de biomassa, de hidrogênio verde, não é? Os combustíveis, os biocombustíveis voltados, inclusive, para o transporte marítimo e para o transporte aéreo. Tudo isso são vantagens comparativas do Brasil. Mas o que ficou decidido, e eu insisto nessa tecla, nós precisamos fazer um planejamento, o mundo inteiro, para uma transição justa e planejada para o fim de combustível fóssil e de desmatamento. Se a gente não se planejar, o prejuízo vai ser maior, porque essa é uma questão que não tem como fugir dela. O planeta está aquecendo e é avassalador o resultado desse aquecimento, com ondas de calor, com incêndio, com chuvas, com secas, com todas as mazelas que estão acontecendo no mundo. Inclusive, os Estados Unidos, que saiu do Acordo de Paris, você viu o que aconteceu agora com uma enchente torrencial no Texas. O Trump sai do Acordo de Paris e ele diz que é o Brasil que prejudica ambientalmente os interesses dos Estados Unidos. Quem prejudica os interesses dos Estados Unidos em termos ambientais é ele próprio, que saiu do Acordo de Paris, que retirou todo tipo de financiamento para ações de proteção ao meio ambiente e que continua com a ideia de voltar para o início do século XX, né? Com a ideia do Perfure Baby e voltando exploração de petróleo, exploração de carvão, tudo que suja a matriz energética global. Então, nesse momento, né, nós temos que ter a clareza de que diminuir os regramentos ambientais é o pior caminho para um país como o Brasil, porque nós somos os mais prejudicados. O Brasil é um país altamente vulnerável. Vê o que aconteceu o ano passado no Pantanal, na Amazônia. Pela primeira vez, os incêndios estão produzindo mais desmatamento do que o corte raso. Foi isso que aconteceu o ano passado. Nós conseguimos reduzir o corte raso, mas os incêndios, em função do agravamento climático, eles destruíram mais floresta primária do que o próprio corte raso. E é impressionante esse distanciamento que a gente tem, que a gente teve da natureza, né? Somos um povo que tem uma relação com a natureza muito profunda e, ao mesmo tempo, vivemos o que o Ailton Krenak chama de divórcio da natureza, né, Marina? A senhora já disse várias vezes que a gente tem todas as ferramentas técnicas para combater a desigualdade social, a pobreza, a mudança climática, que falta uma mudança de cultura, de, né, pensamento. Como fazer essa mudança? Como transformar? A gente aprende e a gente tem que se dispor a aprender, inclusive, muito rápido, com pessoas como Ailton Krenak, com pessoas como Davi Yanomami, com pessoas como Soninha Guajajara, Joênia Apixana, Célia Chacriabá, que são pessoas que, no seu próprio modo de vida, já estabelece uma forma de proteção da natureza. E a gente não precisa caricaturar essas pessoas. Nós somos reais diferentes, mas a gente pode aprender e aprender muito com eles. De que a natureza não esteja fora, ela está dentro. A gente sempre se imagina apartado da natureza. O cientista Antônio Nobre, ele tem uma metáfora que é muito, muito forte. Ele diz que o homem é muito narcisista, o ser humano é muito narcisista. Ele, se o celular for cair, que é uma tecnologia inventada por nós, a gente vira um verdadeiro jogador de basquete para parar o celular e não deixar ele quebrar. No entanto, a gente vê o grilo, vê a barata e pisa em cima e destrói uma vida biológica que é incomparavelmente mais complexa do que o celular que a gente é capaz de produzir. Então, esse desrespeito por aquilo que a gente não fez, que a gente não criou, que não é uma engenharia nossa, mas que é da própria engenharia que nos criou, é o que a gente pode aprender com os povos indígenas. Ter respeito por aquilo que é maior do que nós. E, para os povos indígenas, a natureza, ela é nomeada na sua própria função. A maior parte das coisas, o nome é dado
não porque a gente está batizando de fora para dentro, mas de acordo com a função daquele, enfim, daquela existência natural. A senhora citou a Sônia Guajajara algumas vezes, é sua amiga, enfim, é das suas. Já me falaram que a senhora fez o seguinte comentário: Sônia Guajajara tem o poder do cocar, eu tenho o poder do coque. Que poderes são esses desse coque magnífico que tanto te caracterizam? Então, às vezes as pessoas até brincam, Marina, solta esse coque. Eu digo, não, isso é o meu HD externo. Esse é o meu HD externo. Bem, de fato, acho que a Soninha, a Aniele, são mulheres Macaé. muito... A Macaé. São mulheres muito poderosas. A Anísia Trindade, que foi a nossa ministra, em mais de 70 anos, pela primeira vez, a gente teve uma mulher como ministra da Saúde. E ter a Simone Tebet no planejamento, tudo isso traz essa porção do feminino. Mas a gente também tem a nossa estética. E a sua é muito particular. é muito particular, né? A estética ela é sempre atravessada pela ética, a ética dos valores. Eu, quando cheguei no Senado, e ainda era muito jovem, eu usava ainda o cabelo solto, enfim. E quando eu cheguei no Senado, você sabe que teve uma pessoa, não vou citar nome aqui, até porque isso mudou depois, né? Então, ela falou para um assessor meu, olha, vocês precisam levar a senadora numa loja XYZ para que ela compre uns taillé, uns blaze, uns negócios. Ela se veste muito mal, ela veste aquelas roupinhas dela, aquelas coisas assim meio hippie. E aí o meu assessor falou, mas é as coisas que ela gosta, né? Aí é engraçado, né? A autoridade de quem fala. A Danusa Leão, ela fez uma matéria que saiu quase que uma página inteira, dizendo o seguinte, a Marina é a pessoa que mais se veste melhor no Senado. Aí, no outro dia dessa matéria, eu encontro essa mesma pessoa no corredor e ela, ministra, a senhora viu a matéria da Danusa? Eu sempre disse que a senhora se vestia muito bem, né? Por quê? A autoridade da Danusa falando que aquela estética era bonita, ela imediatamente quis se associar a ela. Mas a singularidade, né, da estética tem a ver também com a ética. A ética do cocá nas mulheres é, inclusive, uma forma, eu não tenho elementos teóricos para entrar nessa, digamos, complexidade cultural das diferentes comunidades indígenas, mas também do empoderamento das mulheres dentro das tribos. E isso tem mudado muito. Hoje, a maioria das lideranças que têm visibilidade política, você já notou que são mulheres. Os indígenas aprenderam muito rápido essa força poderosa das mulheres. Infelizmente, o mundo que se diz civilizado, porque o conceito de civilização ele é muito complexo, porque os povos indígenas também são uma civilização. Não existe comparações entre essas duas coisas. Então, é uma estética atravessada por uma ética. A ética do empoderamento das mulheres indígenas e que elas também, não só os homens, usam o cocá. Estamos aqui chegando na reta final, que eu sei que seu tempo é curto, tem mais 1 milhão de perguntas ainda para fazer, mas vai ficar para outro momento. Mas eu não queria deixar de perguntar assim, a senhora falou de ética, né, da força das mulheres, a senhora desejou ser freira, né, e se tornou uma mulher muito religiosa, com a fé que marca, assim como a estética marca a religião, a religiosidade marca a sua estética também, a sua vida, o seu estar no mundo. Eu queria saber se a religiosidade afeta, como fica a Marina, mulher, ser desejante nesse contexto? Qual é o lugar do desejo na sua vida? A senhora consegue ser totalmente livre? Com certeza. Eu acho que a fé não tem nenhum impedimento para a liberdade. Em nenhum sentido. Em
nenhum sentido, porque a ideia mais radical de liberdade é o livre-arbítrio. E Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Deus, para os que creem, tem poder de fazer com que você creia nele. Tem poder de fazer que você o ame, mas ele não faz isso. É uma escolha. O Deus, Jesus, ele estabeleceu um paradigma completamente diferente. Antes, no Velho Testamento, você tem um Deus que escolheu um povo. E agora você tem povos que podem escolher esse Deus. E podem não escolher também. E não vai parar de chover, não vai parar de ter sol, não vai parar de ter saúde, não vai parar de ter inteligência e beleza como você tem. Esse Deus nos dá a liberdade de escolhê-lo ou não. Imagina que uma criança que está desamparada na rua, ela passa, ela gosta de mim, gosta de você e diz o seguinte: eu vou adotar essa pessoa como meu pai. Olha, eu te adotei como meu pai, estou indo para a sua casa. Isso é possível? Não. É a gente que adota a criança. Mas Deus, ele deixa a gente adotá-lo como pai, como irmão, como amigo, às vezes só como vizinho. E a fé não é uma religião. A religião é o espaço institucional que organiza a fé. E também a ética, os valores, o amor, a bondade, não é algo exclusivo de quem tem fé. Eu conheço muitas pessoas que não têm fé e que têm uma atitude ética, uma atitude amorosa muito maior pela natureza, pelas pessoas, pelos vulneráveis, muito maior do que aqueles que ficam arrotando sua fé e são indiferentes para com o sofrimento do outro ou o sofrimento da natureza. Eu sempre digo que é muito contraditório, muita gente que diz que ama o Criador e destrói a criação, como a gente vê o tempo todo. Então, eu me sinto inteiramente livre. Por quê? Porque a fé não é uma amarra, pelo contrário. Obviamente que você tem que aprender, e a fé nos ensina isso também, a viver com as pessoas que têm o direito de não ter uma fé, de ter outra fé. E que esse relacionamento que nos atravessa foi o que Jesus nos ensinou. Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar com você. E é muito lindo tudo isso, porque ele não diz assim: eu vou bater se você for puro, se você for santo, se você for isso, se você for aquilo. Ele diz: eu vou bater. Se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar com você. Por quê? Para um hebreu, o ato de sentar-se à mesa era o que havia de mais íntimo até do que a relação entre um casal. Então, o ato de você se dispor a esse outro é a liberdade exercida, mesmo no espaço da fé. Mas tem gente que acha que a sua fé é limitante. Não, que ele quer impor a sua fé, ou que ele quer se sentir superior. Ninguém pode se sentir superior a ninguém, até porque nós somos seres humanos que a única coisa que nos nivela é a condição humana. E como condição humana, como diz a Hannah Arendt, somos totalmente vulneráveis. Então, a Marina, mulher, ser desejante, está on. Com certeza. Eu acho que, até o Lacan ele fala isso, né? A gente pode fazer um monte de coisa, ensinar muita coisa, mas você não ensina a desejar. O desejo, ele está ou ele não está, né? E é o desejo que nos impulsiona. E o desejo não significa necessariamente que ele vai se realizar, né? Porque o objeto ele vai estar sempre indo para longe para que o desejo continue a alcançar. Aliás, eu acho que o Lacan tem algo muito interessante chamado o desejo de Deus, né? É também um desejo.
Marina, para a gente finalizar, a senhora é da Assembleia de Deus, já disse que não faz do palanque um púlpito e vice-versa, mas acontece muito isso por aí. Eu queria saber como a senhora vê a instrumentalização da fé para a política e também qual a sua visão. Existe uma imagem associada aos evangélicos, principalmente em relação à corrente neopentecostal, de que essas pessoas são de perfil muito conservador, reacionário. Então, a senhora concorda? Qual a sua visão pessoal sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo e legalização das drogas? No caso dos evangélicos, primeiro a gente tem que olhar que há uma diversidade. Não existe uma homogeneidade no mundo evangélico. E mesmo dentro das grandes denominações, como a Assembleia de Deus, você tem diferenças. Tem várias pessoas com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes. Eu acho que a união entre pessoas do mesmo sexo já foi estabelecida. É também um processo que tem uma complexidade enorme, porque talvez não se possa dizer nem que seja uma questão de escolha ou de não escolha. Não tenho nem elementos teóricos, nem de base de análise. Mas o que você tem que ter é o respeito pelas pessoas, independente da sua orientação sexual, independente da sua religião, independente da sua condição social, econômica, o que for. Isso é a base sobre a qual, né, eu me oriento. E ainda bem que isso está mudando, e está mudando muito rápido. Hoje você vê desde denominações evangélicas, que têm igrejas inclusivas, ao próprio Papa Francisco, que fez declarações muito respeitosas em relação ao combate a essas formas de preconceito, de desrespeito com todas as pessoas. A população LGBTQIA+, ela sofre muita violência, muito preconceito e tem que ser respeitadas em todos os seus direitos, nos seus direitos civis, nos seus direitos sociais, econômicos, culturais, em todos os sentidos. Em relação à outra questão que você... Legalização das drogas. A legalização das drogas. Eu acho que a gente tem que fazer um debate muito profundo, sem demonização de quem tem um posicionamento contrário, por razões que sejam técnicas, científicas, sociais, e for, filosóficas, o que for, e aqueles que defendem. Porque é no debate que a gente vai encontrar a resposta. Desde 2010, eu defendia que tanto para questões complexas como a legalização das drogas, quanto para a questão complexa, como é a questão do aborto, a gente deveria ter um ambiente que nos possibilitasse um plebiscito. E o que a sociedade decidisse, isso é o que deveria ser, porque o Estado é laico. O Estado laico é para garantir o direito de todas as pessoas, porque todas as pessoas são iguais, como eu falei, independente de credo, de orientação sexual, do que for, e que ela tenha o seu direito assegurado como cidadã, né, para exercitar a sua sexualidade, a sua espiritualidade, as suas competências e as suas capacidades num ambiente que seja de igualdade e respeito para o desenvolvimento dessas capacidades. E a instrumentalização da fé para a política? A instrumentalização da fé para a política e da política para a fé é um dos piores venenos que estão hoje afetando a nossa democracia. Porque quando você faz essa instrumentalização, você está mexendo em códigos completamente diferentes. Eu, como uma pessoa que está no espaço da política, não posso querer impor a minha fé a quem quer que seja, e nem fazer um uso de manipulação da fé, demonizando pessoas porque não professam a mesma fé que eu. Eu, inclusive, mesmo tendo fé, eu sempre tive fé quando eu era católica, hoje como cristã evangélica, e votava em pessoas que tinham posições completamente diferentes das minhas. Eu sempre fiz campanha da Márcia Suplicy, quando ela era candidata a prefeita aqui em São Paulo, mesmo tendo posições em alguns aspectos que poderiam ser diferentes, porque eu não estava escolhendo o pastor, não estava escolhendo o padre, não estava escolhendo o meu orientador.
espiritual. Eu estava escolhendo alguém que eu acho que tem as melhores capacidades para dirigir uma cidade, dirigir um estado, um país, um município. É assim que tem que ver. Eu não posso votar em alguém só porque ele tem a mesma religião que eu. Eu tenho que votar em alguém que, mesmo não tendo a melhor religião que eu, tem os compromissos de defesa do interesse público, de respeito à democracia, de respeito àquilo que eu considero ser essencial, que é combater desigualdade, que é criar um ambiente próspero para que todos possam desenvolver suas capacidades. É isso que faz a diferença para a política. A instrumentalização, em qualquer nível, ela é perversa e não ajuda nem a fé nem a política. Perfeito. Só queria terminar com o futuro. A cara do ativismo ambiental está mudando. Temos a Marcele Oliveira, de 26 anos, escolhida pelo presidente Lula para a função de campeã da juventude da COP30. Há uma juventude preta na linha de frente do ativismo, uma geração consciente que se torna ativista mais pela defesa do território do que pela carreira. Que conselho que você daria a esses jovens, Marina? Olha, Maria, eu tenho pedido muito conselho para eles, porque é uma forma também da gente se renovar. Mas eu acho que nesse mundo de tanta volatilidade do pensamento, das ações, em que muitas vezes a tentação do like é maior do que o compromisso com a causa, que a gente tenha persistência. A vida e tudo que se firma é um ato de insistência. Não tem nada que aconteça por um passe de mágica. A realidade não muda só porque a gente quer que ela mude. Tem investimento, tem trabalho. E, para você manter o território, é muito trabalho. Seja o território físico, seja o território cultural, social, o que for, é persistência, para que aquilo possa se conformar com um corpo. Para você fazer mudanças, não é achar que o novo surge do nada. O novo não surge do nada. Para que alguma coisa aconteça, algo tem que ser preservado. A biologia ensina isso. Nada se cria se não tiver algo que é preservado para que a vida aconteça. E o ser humano, a vida, é insistente, né? Eu acho que os povos indígenas nos ensinam isso. Ailton Krenak, né, Davi Yanomami, porque são as figuras mais conhecidas que a gente sempre recorre a ele, mas isso é o saber dos povos indígenas. Talvez quem mais tem a lição de insistência são os povos indígenas. Como diz o próprio Ailton Krenak, o Davi e o Viveiro de Castro, né, eles são especialistas, né, em fazer, digamos assim, esse adiamento, né, da morte, do fim do mundo. Do fim do mundo, adiar o fim do mundo. E enquanto tem alguns que querem acelerar o fim do mundo, em nome do progresso, os povos indígenas nos mostram que persistir é que é a forma de avançar, de preservar é a única forma segura da gente transformar. Então, essas juventudes, né? Eu conheço muitas pessoas, você falou da nossa campeã da COP, tem a Chay Suruí, tem a Amanda, lá da juventude das periferias de São Paulo, do Perifa Sustentável, tem pessoas debatendo energia, como gerar energia solar nas comunidades, pessoas brilhantes mostrando um novo ativismo, que eu chamo de ativismo autoral. A gente sempre teve esse ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato, pela organização, mesmo da sociedade civil. Hoje você vê um ativismo autoral, para o bem e para o mal. Aquele que nega a ciência, que usa a mentira, que faz as fake news, mas também esse ativismo saudável, que é mais difícil, mas ele é livre. Ele nasce sem que tenha o grande líder na frente, a grande estrutura do sindicato, do partido, do que for. E a gente tem que aprender que esse novo tecido, esse novo corpo político, esse novo sujeito político é o que vai moldar o mundo. Mas o mundo precisando, talvez, de um novo renascimento, de uma palavra nova. Talvez a gente ainda não tenha isso, esse novo renascimento. Mas essa palavra nova, para mim, ela só
tem um lugar de onde ela possa brotar, da relação do homem com a natureza e desdobrando isso para a relação dele com ele mesmo e com as outras pessoas. Eu gosto muito da Hannah Arendt, né? E é um livro que me marca muito a condição humana, que ela diz: o homem, ainda que morra, não nasceu para morrer, nasceu para começar. E é muito maravilhoso isso. E ela diz que a destruição da natureza é destruir não a nossa vida apenas, mas destruir as condições em que a vida nos foi dada. Isso é o que há de mais radical, destruir as condições em que a vida nos foi dada. E quais são as condições em que a vida nos foi dada? Nós sequer temos como abarcar tudo isso. São todas as bactérias, todos os rios, todos os mares, todas as estrelas, tudo isso, toda essa complexidade, para mim, é uma engenharia maravilhosa, que para quem crê, é como eu disse, que a engenharia de Deus, os cientistas têm outras explicações, mas tudo isso tem uma finalidade. A existência do que há de mais frágil nesse universo, a vida. E não é possível imaginar a gente destruindo as condições em que a vida nos foi dada. E quando você muda a legislação para facilitar ganhar mais dinheiro, você não muda as leis da natureza. Se é uma urgência para nós que aquela ponte, que aquela estrada, que aquela hidrelétrica seja feita, isso não muda as leis da natureza. Se eu me atirar desse prédio lá embaixo, porque eu tenho a necessidade de chegar lá embaixo mais rápido, isso não muda a lei da gravidade. É por isso que os cuidados têm que ser respeitando as leis da natureza. Nós vivemos um mundo, Maria, em que as pessoas elas não querem mais o interdito da lei. Elas querem o gozo absoluto sobre o objeto. E, nesse momento, o gozo absoluto sobre o objeto, sobre o corpo da terra, como quiseram sempre o gozo absoluto sobre o corpo das mulheres, é o que pode destruir as condições em que a vida nos foi dada. Continua insistindo, continua persistindo, que você também é um exemplo dessa insistência, né? Obrigada. De que não existe ideia de progresso sem a floresta em pé, né? Com certeza. Não existe progresso sem floresta, sem biodiversidade, sem água, sem os povos originários e sem a gente, né? Amando, inclusive, aquele que muitas vezes não nos entende, porque o Gilberto Gil ele é incrível, né? Ele diz: o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E é incrível, porque aquilo que o povo quer e não sabe que quer, quem tem que cuidar, quem tem que prover, são os políticos, são os empresários, são os cientistas. Porque lá na frente ele vai cobrar com justa razão. E não adianta você dizer: não, mas naquele momento você não queria que a gente fizesse uma hidrovia lá para as embarcações passarem mais rápido? Mas vocês sabiam que se fizesse isso aqui, ia acabar com o Pantanal. Aquilo que o povo quer e não sabe que quer, não é o que ele quer agora, é o que ele quer como condição humana, que é de se projetar pelo laço social nas gerações que ainda não nasceram. A história está aí. A história está aí. E eu também sou Maria, sabia, Maria? Sabia. Maria Osmarina da Silva. E virou Marina porque é um apelido dado por uma tia? Por uma tia, minha tia Matilde, que ela era uma pessoa de espectro autista, e ela não conseguia chamar Osmarina, logo que eu nasci, uma Ormarina. E a minha mãe ficava corrigindo. E ela falou: então eu vou chamar só de Marina. E só a minha mãe me chamava de Osmarina. Eu nem me lembro que eu tenho outro nome. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom conversar com muito você. Obrigada. Muito obrigada. Eu te agradeço demais. Ainda mais nesse dia fatídico. O programa está sendo gravado hoje, quinta-feira, dia 18, dia 17 de julho, dia do Curupira. Dia do Curupira. E eu, com certeza, o Curupira tem cabelo de fogo, né? Mas hoje é um dia de luto. É um dia de luto porque ver o licenciamento ambiental, que é a principal pilastra da proteção do meio ambiente no Brasil, sendo demolido pelas mudanças que foram feitas, é para que a gente se coloque em posição de luto e de luta, com o diálogo,
com a busca por alternativas, respeitando o Congresso, mas sem vergar diante dessa atrocidade com décadas de avanço da legislação ambiental brasileira e de todos os benefícios que ela trouxe. Senão a gente ainda estaria no tempo de Cubatão, no tempo de Balbino, onde as coisas eram feitas sem passar pelo crivo das regras, respeitando as regras dos homens e as regras da natureza, principalmente. Seguimos. Seguimos. Obrigada. Obrigada.